Então, é exemplo do que a gente fez, por exemplo, ao longo da pandemia, né, em que a gente usou antibiótico para mais de 70% dos pacientes que se apresentavam na sala de emergência e só 3% tinham co-infecção bacteriana. A gente, historicamente, né, faz cobertura de anaeróbios em pacientes com pneumonia dita aspirativa, quando, na verdade, talvez, na melhor das hipóteses dentro das séries, 15 a 20% possam ter. A recomendação que eles fazem para a pneumonia aspirativa é basicamente a mesma recomendação que eles fazem para as pneumonias relacionadas à assistência à saúde, né? Que o regime deve ser deve ser guiado, né, pelo dado microbiológico da epidemiologia local. Então, uma versão bem mais simples de recomendação é que o paciente com suspeita de pneumonia aspirativa simplesmente se observe evidências radiográficas, né, que sugiram presença de anaeróbio, como presença de abscesso, empiema ou necrose. Se tiver, ok, cobrir anaeróbio. Se não tiver, só vai se considerar se o paciente de fato tiver uma macroaspiração com doença periodontal grave, né, ou outras duas condições que aí são muito mais relativas, né, e que podem ser individualizadas, que envolve o tempo de doença e a presença de um escarro pútrido, né? Na presença disso, a cobertura empírica para anaeróbio estaria justificada. Caso contrário, o paciente deve ser tratado em função da microbiologia local, pensando em cobrir patógenos comunitários ou patógenos hospitalares, né, relacionados à assistência à saúde, especificamente sem levar em consideração anaerobicidas. Queria que tu falasse primeiro um pouquinho mais do ponto de vista da justificativa de não usar, o que envolve a questão da indução de resistência antimicrobiana a partir do uso de anaerobicidas, traçar um pouquinho esse panorama para nós. E, e depois comentar um pouquinho, tu passou rápido pela questão da pneumonite química, e da sugestão que talvez não precisasse usar antibiótico nenhum, nem o anaerobicida, nem nenhum. E eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre esse cenário, que eu achei ele bem interessante. Mudo aqui. Estava com mudo no microfone. Não, perfeito, Guilherme. Acho que, primeiro, o abuso dos anaerobicidas tem a ver com uma epidemia que a gente enfrenta, que os hospitais americanos já enfrentam há mais tempo e que a gente está vendo com mais ênfase aí nos últimos anos, que é a questão do Clostridium, né? Os anaerobicidas, eles são especialmente importantes na seleção de Clostridium, estão associados, então, à seleção de espécies toxigênicas, né, de Clostridium, e contribuem para essa realidade. Ainda, drogas de espectro um pouco mais amplo e que incluem atividade anaerobicida também não estão isentas da indução de resistência, especialmente de beta-lactamase espectro estendido, né, e que alguém pode argumentar que, bom, hoje isso já nem é mais um grande problema, né, mas certamente contribuíram, né, e algumas delas também têm associação com a emergência com o aumento da incidência de MRSA, né, então são três frentes potenciais aí que o abuso de drogas anaerobicidas e, em alguns aspectos, drogas com maior espectro, mas ainda assim com atividade anaerobicida, podem ter negativo, né, dentro da resistência bacteriana. Então, esse é um primeiro aspecto. A segunda questão da pneumonite química, né, então, essa é uma questão bem controversa, né, e que entra na questão da patogênese, né? Como se deu esse episódio de aspiração, né? É um paciente hospitalizado há muito tempo, com a sua orofaringe colonizada por potenciais patógenos e que fez um episódio de aspiração? Ou é um paciente que veio de casa fazer um procedimento menor
e na indução anestésica acabou aspirando maciçamente, né, um conteúdo gástrico, em princípio, estéril, e que aí faz um infiltrado pulmonar e muitas vezes precisa, inclusive, de suporte ventilatório por algum tempo. Então, são dois extremos, né? Onde a gente pode definir que o paciente prescinde do uso de antibiótico, né? Sempre que a gente pensar que esse paciente não é um paciente colonizado uh, por patógenos na sua orofaringe, que a gente considerar que esse não é um paciente que tem fatores de risco como uma boca séptica, né? Um cuidado oral inadequado, ou patologias em tratamento, né, que façam com que ele possa estar colonizado por patógenos potencialmente difíceis de tratar. Nesses casos, a gente pode considerar que uma resposta inflamatória pulmonar à irritação química, né, a pneumonite química, então, propriamente dita, é a responsável por aquele quadro, e não necessariamente prescrever qualquer antibiótico. Mas, deixando de prescrever o neurobicida, eu já ficaria bem satisfeito num primeiro momento. Porque, de fato, a evidência que a gente tem em relação à pneumonite química, ela é muito mais de dados observacionais, né? A gente não tem ensaio clínico randomizado sugerindo tratar ou não tratar o paciente num cenário de aspiração. Até porque a gente teria que ponderar todas essas estratificações, né, no momento de tomar essa decisão. Então, a decisão ela é individualizada, baseada na presença desses fatores de risco, mas a gente deve sempre partir de uma ideia de que o ônus da prova está em tratar e não em deixar de tratar. Né? Acho que é mais essa mudança assim, de raciocínio que a gente precisa fazer. Falando de experiências, né, a gente tem os nossos dados, a gente tem ali no Hospital de Clínicas uma incidência de patógenos anaeróbios em amostras respiratórias que é inferior a 5%, né? Então, globalmente, né? Então, a cobertura com anaerobicida, ela, baseada nos dados microbiológicos locais, ela é bem restrita, né? A gente usa mais do que, infelizmente, ainda usa mais do que seria necessário baseado no dado microbiológico, né? Mas, de novo, convencer a não fazer, né? E vocês trabalham aí com a Choosing Wisely, né? É bem mais árduo do que liberar para fazer alguma coisa, né? A gente sempre, quem está na ponta se sente mais confortável fazendo algo, ainda que a evidência seja discutível, do que deixando de fazer algo, embora muitas vezes a evidência seja bem mais robusta.